Marina Oliveira, filha do capataz de uma fazenda de café, vive uma vida simples, marcada pelo trabalho árduo e sonhos modestos. Sua vida muda completamente quando Lucas Almeida Montenegro, herdeiro bilionário do Império Cafeeiro, chega à Fazenda Santa Helena para conhecer as operações. O que começa como um encontro improvável se transforma em um amor impossível. Ele, prisioneiro das expectativas familiares e de um casamento arranjado. Ela, consciente do abismo social que os separa. Quando Marina descobre estar grávida, toma a decisão mais difícil de sua vida: esconder a gravidez de Lucas e criar o filho sozinha, temendo que a poderosa família Montenegro tire a criança dela. 5 anos depois, Lucas retorna ao Brasil para se casar com Isabela Tavares em uma união que selará o maior império cafeeiro da América do Sul. Mas o destino tem outros planos quando ele descobre Miguel, o filho que nunca soube que existia. Agora, Lucas precisa escolher entre o dever que carrega há gerações e o amor que nunca esqueceu. Marina precisa decidir se pode confiar no homem que partiu. E Miguel, inocentemente, só quer uma família completa. Uma história sobre sacrifício, segundas chances e a coragem de escolher o amor quando todo o mundo conspira contra você. Essa é uma história que vai te surpreender, preste muita atenção. Antes de tudo, deixe seu comentário falando. Qual foi sua maior história de amor? E onde sua paixão te leva quando pensa em saudade? Aquele amor que invade e é impossível não sentir. Conte para nos comentários. Pega sua pipoca e aprecie uma boa história. Continuando, o sol de março ardia sobre as plantações de café da fazenda Santa Helena, tingindo os grãos maduros com um vermelho profundo que parecia pulsar sob a luz da tarde. Marina Oliveira limpava o suor da testa com as costas da mão, manchada de terra, enquanto supervisionava a última colheita antes da temporada de chuvas. Tinha 24 anos e mãos calejadas que contavam histórias de trabalho árduo desde a infância. Ela havia crescido ali, naquela terra vermelha que se estendia até onde a vista alcançava. Filha de seu Joaquim, o capataz mais respeitado da região, Marina aprendera desde cedo que seu lugar no mundo era cuidar da terra, honrar o trabalho honesto e nunca sonhar além dos limites das cercas que dividiam os campos. Do outro lado da propriedade, estacionando uma Land Rover prata que parecia ter saído diretamente de uma revista de luxo, Lucas Almeida Montenegro ajeitava os óculos escuros e observava, com uma mistura de curiosidade e desconforto, a extensão das terras que agora, tecnicamente, estavam sob sua responsabilidade. Aos 28 anos, Lucas era tudo o que Marina não era.
Formado em administração pela Universidade de São Paulo, com MBA em Londres, herdeiro de um dos mais antigos impérios cafeeiros do Brasil, ele havia crescido entre jantares de gala, viagens internacionais e a pressão constante de carregar um sobrenome que pesava como uma coroa de ferro. Sua mãe, Beatriz Montenegro, havia sido clara ao enviar o filho para conhecer as operações de campo. Você precisa entender de onde vem nosso dinheiro, Lucas. Não pode administrar um império apenas de trás de uma mesa. O encontro aconteceu de forma completamente não romântica. Lucas, tentando atravessar os campos para chegar ao escritório administrativo, pisou exatamente onde não devia. Uma área recém-irrigada que transformara a terra em um lamaçal traiçoeiro. O sapato italiano de couro legítimo afundou com um som embaraçoso. Mas que droga! Ele praguejou, tentando se equilibrar. Esse vocabulário refinado não vai fazer a lama desaparecer. Uma voz feminina com sotaque caipira suave falou atrás dele. Lucas se virou, irritado e envergonhado, para encontrar Marina parada a poucos metros de distância, os braços cruzados e uma expressão entre diversão e reprovação no rosto marcado pelo sol. Você é a filha do capataz, Marina? E você é o herdeiro que veio brincar de fazendeiro? Ela não esperou resposta, apenas estendeu a mão, firme e sem cerimônia. Vem. Antes que você afunde de vez. Nas semanas seguintes, algo inesperado começou a acontecer. Lucas, que inicialmente planejava passar apenas 2 semanas supervisionando as operações antes de voltar para São Paulo, encontrava-se prolongando sua estadia. Dizia para si mesmo que era por responsabilidade, que precisava entender melhor os processos, que era seu dever como futuro presidente da corporação familiar. Mas a verdade, que ele relutava em admitir até para si mesmo, era Marina. Ela o fascinava de uma forma que nenhuma das mulheres sofisticadas de seu círculo social jamais haviam conseguido. Marina não ria dos seus piadas por educação. Quando achava graça, ria alto e sem constrangimento. Não fingia interesse em assuntos que desconhecia. Questionava, debatia, discordava com uma franqueza desconcertante. Você não entende nada de café, né? Marina disse um dia, enquanto caminhavam entre as fileiras de cafeeiros. Não era uma acusação, apenas uma constatação. Sei tudo sobre commodities, flutuações de mercado, exportação, contratos futuros. Lucas começou, defensivo, mas não sabe nada sobre o café em si. O que faz uma colheita boa ou ruim, como a terra responde à chuva, o som que os grãos fazem quando estão no ponto. Marina pegou um punhado de grãos maduros, deixando-os escorrer entre os dedos. Você conhece o produto final, mas não conhece a alma do que vende. Lucas ficou em silêncio, porque ela tinha razão. Me ensina,
ele pediu, e havia uma sinceridade em sua voz que fez Marina olhá-lo com atenção renovada. As lições de Marina se transformaram em longas caminhadas pelos campos ao entardecer, em conversas que se estendiam até a noite cair, sentados no alpendre da casa simples onde ela morava com o pai. Em risadas compartilhadas sobre as diferenças absurdas entre seus mundos. Lucas falava sobre a pressão de carregar expectativas familiares a gerações, sobre nunca ter permissão para escolher seu próprio caminho, sobre a solidão de estar sempre cercado de pessoas que queriam algo dele. Marina compartilhava histórias sobre crescer, vendo a mãe trabalhar até a exaustão antes de morrer jovem demais, sobre sonhos pequenos e possíveis, ter sua própria terra um dia, plantar o que quisesse, ser dona do próprio destino. Então, em uma noite quente de abril, com o céu estrelado se estendendo infinito sobre eles, Lucas beijou Marina pela primeira vez. Foi um beijo desesperado, como se ambos soubessem que estavam atravessando uma linha que não poderiam voltar atrás. Um beijo que sabia a impossibilidade e desejo em medidas iguais. Isso é loucura, Marina sussurrou quando se separaram. Eu sei, Lucas respondeu, puxando-a de volta. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos da vida de ambos. Encontros secretos, noites roubadas, um mundo particular construído nos espaços onde os olhares da sociedade não alcançavam. Lucas deixou de ser o herdeiro distante para se tornar simplesmente Lucas, o homem que ria das piadas toscas de seu Joaquim, que aprendeu a preparar café no fogão a lenha, que descobriu que felicidade podia ser algo tão simples quanto assistir o pôr do sol com a cabeça de Marina apoiada em seu ombro. Marina, por sua vez, descobriu que nem todo rico era frio e arrogante. Que Lucas tinha cicatrizes invisíveis tão profundas quanto as suas, que ele realmente via, não como a filha do capataz, não como uma distração exótica, mas como Marina, completa, suficiente, amada. Mas segredos em cidades pequenas têm vida curta. A primeira a descobrir foi Dona Lourdes, a cozinheira da casa grande, que viu Lucas saindo da casa de Marina antes do amanhecer. Ela não disse nada diretamente, mas o sussurro se espalhou pelas cozinhas, pelos campos, até chegar aos ouvidos das pessoas que importavam. A explosão aconteceu em uma tarde de domingo, durante um almoço na mansão dos Montenegro em São Paulo. Lucas havia voltado para a cidade por alguns dias e sua mãe, Beatriz, decidiu que era hora de ter aquela conversa. Soube que você anda se distraindo na fazenda, ela disse, com o tom gelado de quem já julgou e condenou. Lucas sentiu o estômago apertar. Mãe, não me venha com mãe. Beatriz pousou a taça de vinho com um som seco. A filha do capataz? Realmente, Lucas, você não pode ser tão ingênuo.
Eu amo a Marina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Do outro lado da mesa, Henrique Montenegro, o pai de Lucas, falou pela primeira vez. Amor, que romântico. O sarcasmo em sua voz era cortante. E você planeja o quê? Casar com ela? Apresentá-la nos jantares beneficentes? Levá-la para as reuniões do conselho? Se for necessário, sim. Você não tem ideia da tempestade que isso causaria. Beatriz interveio. Não apenas para nós, mas para ela também. Você acha que nossa sociedade vai aceitá-la? Acha que as esposas dos nossos sócios vão tratá-la como igual? Ela vai ser destroçada, humilhada, e você vai assistir impotente, porque não pode protegê-la de quem nós somos. Além disso, Henrique adicionou, abrindo uma pasta que estava ao seu lado. Temos um problema prático. Os Tavares. Lucas conhecia o nome. A família Tavares era dona de um conglomerado de exportação que há anos estava em negociações para uma fusão estratégica com a Montenegro S.A. Era um acordo que colocaria a empresa da família no topo absoluto do mercado cafeeiro sul-americano. Eles têm uma filha, Isabela. Você a conhece desde criança. Mãe, por favor, não. Ela estudou em Paris, trabalha com relações internacionais. Fala 4 idiomas, perfeita para o papel de esposa de um CEO. Beatriz não estava pedindo. Estava informando. A união das famílias já está praticamente acertada, falta apenas você fazer sua parte. Lucas voltou para a fazenda naquela mesma noite, dirigindo em velocidade perigosa, com a mente em tumulto. Ele encontrou Marina sentada no alpendre, esperando-o como sempre fazia. Bastou ela ver seu rosto para entender que algo havia mudado. Sua família descobriu, não era uma pergunta. Lucas assentiu, puxando-a para dentro de casa, longe de ouvidos curiosos. Ele contou tudo, a pressão, o casamento arranjado, as ameaças veladas de deserdamento. Mas eu não vou ceder, ele disse, segurando as mãos dela com força. Nós vamos sair daqui, começar do zero, eu não preciso do dinheiro deles. Lucas, Marina o interrompeu com lágrimas escorrendo silenciosamente. Você sabe que não é tão simples. Eles discutiram a noite toda. Lucas insistindo que enfrentariam tudo juntos. Marina com uma sabedoria dolorosa, explicando que ele não entendia o que estava propondo. Você acha que vai ser feliz vivendo longe da sua família? Cortando laços com tudo que você conhece? Em 5 anos, talvez 10, você vai olhar para mim e ver a razão pela qual perdeu tudo. E eu não sobreviveria a isso, Lucas, a ver você me culpar. Eu nunca. Você não quer, mas aconteceria, porque é assim que as coisas funcionam.
Quando o amor não é suficiente para pagar as contas, para reconstruir pontes queimadas, para curar arrependimentos. Eles fizeram amor naquela noite como quem se despede, porque ambos sabiam, mesmo que não dissessem em voz alta, que aquilo estava terminando. 6 semanas depois daquela noite, Marina percebeu que sua menstruação estava atrasada. Ela fez o teste sozinha, no banheiro pequeno da casa que compartilhava com o pai, com as mãos tremendo tanto que quase derrubou o bastão. Quando as 2 linhas rosadas apareceram, Marina sentiu o mundo inclinar perigosamente. Grávida. Ela estava grávida de Lucas. Durante 3 dias, Marina não saiu de casa, alegando uma gripe. Seu Joaquim, preocupado, quis chamar o médico, mas ela recusou. Precisava pensar, precisava decidir. Seu primeiro instinto foi contar a Lucas imediatamente. Ele tinha o direito de saber. Mas então ela se lembrou das palavras de Beatriz Montenegro, imaginadas, mas não menos reais. A filha do capataz está tentando prender meu filho com uma gravidez conveniente. Que clichê patético. Marina conhecia as histórias. Mulheres pobres que engravidavam de homens ricos e eram acusadas de armadilha, de golpe, de interesse. Mesmo que não fosse verdade, mesmo que o filho fosse legítimo fruto de amor, o julgamento seria implacável. E havia algo mais. Algo que Marina mal ousava admitir para si mesma. A família Montenegro teria todo o poder do mundo para tirar a criança dela. Poderiam alegar que ela não tinha condições financeiras de criar um Montenegro. Poderiam oferecer dinheiro, ameaçar processos judiciais, tornar sua vida um inferno até que ela cedesse. Ela não seria a mãe da criança. Seria apenas a barriga de aluguel que cometeu o erro de se apaixonar. Lucas havia estado em São Paulo nas últimas semanas, preparando sua promoção para a divisão europeia da empresa. Ele ligava todos os dias, enviava mensagens, planejava sua volta. Mas Marina podia sentir a distância crescendo. Não física, emocional. O peso das expectativas familiares, das responsabilidades, do mundo ao qual ele realmente pertencia. E então, ela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Precisamos conversar, Marina disse quando Lucas finalmente voltou à fazenda 2 semanas depois. Eles caminharam até o lugar favorito deles, uma clareira próxima a um pequeno riacho onde costumavam se encontrar escondidos do mundo. Eu não posso mais fazer isso, Marina começou, com a voz firme que havia ensaiado durante noites insones. Não posso continuar sendo seu segredo sujo, Lucas. Você não é. Sou sim. Seja honesto pelo menos nisso. Ela respirou fundo. Você tem uma vida em São Paulo, uma família que espera coisas de você, e eu tenho minha vida aqui, e elas nunca vão se encontrar de verdade, não de um jeito que não destrua ambos. Lucas tentou argumentar, implorou,
Prometeu que encontraria uma solução, mas Marina foi irredutível, mesmo com o coração se despedaçando a cada palavra. Vai para a Europa, ela disse finalmente. Aceita a posição, casa com a mulher que sua família escolheu. Vive a vida que você nasceu para viver. E você? Eu vou ficar bem. Sempre fiquei. Eles não fizeram amor naquela última noite. Marina não podia arriscar que ele sentisse as mudanças em seu corpo, ainda sutis, mas presentes. Em vez disso, ela o segurou enquanto ele chorava contra seu ombro, memorizando o cheiro dele, o som da sua respiração, o peso dele em seus braços. Quando o sol nasceu, Lucas partiu. Marina assistiu a Land Rover desaparecer pela estrada empoeirada, uma mão inconscientemente sobre o ventre, ainda plano, onde crescia o filho dele. O filho que ele nunca saberia que existia. 5 anos se passaram como uma montagem dolorosa de momentos roubados e sacrifícios silenciosos. Marina deu à luz um menino em uma manhã chuvosa de dezembro, Miguel. Cabelos escuros, olhos que mudavam entre verde e castanho dependendo da luz, e um sorriso que partia seu coração porque era exatamente igual ao do pai. Ela criou o filho sozinha, com a ajuda de seu Joaquim, que nunca perguntou quem era o pai, mas que Marina suspeitava que sabia. Trabalhava dobrado, durante o dia nos campos, à noite fazendo costuras e vendendo bolos para complementar a renda. Miguel era uma criança brilhante, curiosa, cheia de perguntas sobre tudo. Por que o céu é azul, mãe? Para onde vão os passarinhos quando chove? Eu tenho um pai? Essa última pergunta sempre a destruía. Todo mundo tem um pai, amor, Marina respondia, puxando o menino para seu colo. O seu, ele não pode estar aqui, mas ele te amaria muito se conhecesse você. Ele é bonito como eu. Marina ria, com lágrimas nos olhos. Você é igualzinho a ele. Do outro lado do Atlântico, em Barcelona, Lucas Almeida Montenegro caminhava pelos corredores envidraçados da filial europeia da empresa familiar. Aos 33 anos, ele havia se transformado exatamente no que seus pais queriam. Um executivo bem-sucedido, um administrador competente, um herdeiro digno. Também estava noivo de Isabela Tavares. Ela era, objetivamente, perfeita. Linda, inteligente, sofisticada, com uma família impecável e conexões políticas que abriam portas em todo o continente. O casamento estava marcado para daqui a 3 meses. Uma celebração grandiosa em São Paulo que uniria oficialmente as 2 dinastias cafeeiras mais poderosas do Brasil. Lucas não amava Isabela, ela sabia disso, mas havia uma compreensão tácita entre eles. O casamento era uma parceria estratégica, não um conto de fadas.
Eles poderiam construir algo respeitoso, funcional, talvez até afetuoso com o tempo. Mas havia noites, principalmente quando chovia, que Lucas ficava acordado pensando em Marina. Onde ela estaria? Teria se casado? Seria feliz? As perguntas o assombravam, mas ele nunca teve coragem de procurar respostas. Algumas feridas, ele havia aprendido, não deveriam ser mexidas. A notícia de que Lucas voltaria ao Brasil para o casamento chegou à Fazenda Santa Helena antes mesmo de ele aterrissar. A alta sociedade paulista estava em alvoroço. Seria o casamento do ano, talvez da década. Marina ouviu as fofocas das outras trabalhadoras enquanto colhia café. Cada palavra, uma facada. Dizem que a noiva é linda demais. Parece modelo. E rica. Imagina, juntar as duas famílias. O Lucas sempre foi um príncipe, né? Merece uma princesa. Marina mantinha a cabeça baixa, trabalhando mecanicamente, enquanto Miguel brincava na sombra das árvores, construindo castelos imaginários com gravetos e pedras. Lucas aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos em uma manhã ensolarada de setembro. Isabela estava ao seu lado, usando óculos escuros grandes demais e falando ao telefone em francês sobre detalhes do casamento. Nos dias seguintes, houve jantares, reuniões familiares, provas de roupas, degustações com buffets caríssimos. Lucas participava de tudo com o sorriso educado que havia aperfeiçoado ao longo dos anos, mas se sentia como um ator representando um papel em uma peça que não escolhera. Precisamos ir à Fazenda Santa Helena, Henrique Montenegro anunciou durante um jantar de família. Isabela ainda não conhece a propriedade principal e seria bom você reavaliar as operações, Lucas. Estamos considerando modernizar toda a estrutura. Marina quase deixou cair a cesta de café quando Dona Lourdes, ainda trabalhando na fazenda, lhe contou a notícia. A família toda vem. O Lucas, a noiva, os pais dele. Vão ficar 3 dias. Marina sentiu o pânico subir pela garganta. 3 dias. Lucas estaria ali por 3 dias, com a noiva, planejando o futuro, um futuro que nunca incluiria ela ou Miguel. Ela considerou pedir demissão, fugir, qualquer coisa para evitar vê-lo. Mas seu Joaquim estava doente, precisando de remédios caros para o coração. Ela não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Então Marina fez o que sempre fazia. Engoliu a dor, ergueu o queixo e se preparou para sobreviver. O encontro aconteceu no 2º dia da visita dos Montenegro. Lucas estava caminhando pela propriedade, mostrando os campos para Isabela, quando viu uma figura familiar agachada entre os cafeeiros. O coração dele quase parou. Marina. Ainda mais bonita do que em suas memórias, mesmo com roupas simples de trabalho e o rosto marcado por 5 anos de vida dura. Ela olhou para cima
e os olhos deles se encontraram por uma fração de segundo antes dela desviar rapidamente. Quem é aquela? Isabela perguntou, percebendo a tensão súbita no corpo de Lucas. A filha do antigo capataz, Lucas respondeu, com a voz estranhamente rouca, alguém que eu conhecia há muitos anos. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Às 2 da manhã, saiu da casa grande e caminhou pelos campos sob a luz da lua, sem destino certo. Ou talvez com um destino muito específico que seu subconsciente conhecia melhor que ele. Ele encontrou Marina sentada no alpendre da casa dela, embalando algo. Não, alguém, nos braços. Uma criança. Lucas congelou. Marina olhou para cima, e mesmo na penumbra, ele viu o pânico em seus olhos. Lucas, você tem um filho? Não era uma pergunta. Marina assentiu lentamente, segurando Miguel com mais força, como se Lucas pudesse arrancá-lo dela a qualquer momento. Quantos anos ele tem? O silêncio de Marina foi resposta suficiente. Lucas sentiu o mundo inclinar, enquanto sua mente fazia os cálculos matemáticos que qualquer pessoa faria. Ele é meu. Novamente não era uma pergunta. Lucas, por favor, vá embora. Ele é meu. Desta vez foi um grito abafado, carregado de 5 anos de perguntas não feitas, de dor não processada, de uma verdade que estava gritando em cada detalhe do rosto da criança adormecida. Miguel se mexeu nos braços de Marina, começando a acordar. Quando abriu os olhos, ainda sonolentos e confusos, Lucas viu seu próprio olhar refletido de volta para ele. Ele caiu de joelhos. Por que você não me contou? Lucas sussurrou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Por que você me deixou ir sem saber? Marina também chorava agora, segurando Miguel contra o peito. Porque eu tinha medo. Medo que sua família tirasse ele de mim. Medo que você ficasse comigo por obrigação e me odiasse por isso. Medo de destruir sua vida. Então você destruiu a minha de um jeito diferente. Eu sei. Eu sei. E eu sinto muito. Mas, Lucas, você está aqui para casar. Com outra pessoa. Construir uma família de verdade. E eu só quero que você vá embora e nos deixe em paz. Mãe! A voz pequena de Miguel quebrou a tensão. Ele olhava para Lucas com curiosidade cautelosa. Quem é esse homem? Marina e Lucas se entreolharam. E naquele momento, milhares de possíveis futuros se desdobraram entre eles. Mentiras que poderiam contar. Verdades que poderiam destruir. Escolhas que mudariam tudo. Lucas estendeu a mão, tremendo, e tocou suavemente o rosto do menino, seu filho. Seu filho de 5 anos que ele não sabia que existia. Meu nome é Lucas, ele disse com a voz embargada. E eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu à revelação de Lucas foi quebrado apenas pelo som dos grilos noturnos e da respiração pesada de Marina.
Miguel olhava entre sua mãe e o estranho que afirmava ser seu pai, tentando processar informações grandes demais para sua mente de 5 anos. Meu pai? Miguel repetiu com os olhos arregalados. Meu pai de verdade? Lucas assentiu, incapaz de formar palavras, as lágrimas ainda escorrendo por seu rosto. Ele havia imaginado esse momento milhares de vezes durante os últimos minutos de descoberta, mas nenhuma fantasia preparara-o para a realidade avassaladora de olhar nos olhos de seu filho pela primeira vez. Lucas, você precisa ir, Marina disse com urgência crescente na voz. Se alguém te vir aqui, se sua noiva descobrir, se sua família... Você acha que eu me importo com isso agora? Lucas se levantou, o choque inicial dando lugar a uma raiva que não sabia que tinha. Você me escondeu meu filho por 5 anos, Marina. 5 anos! Aniversários, primeiras palavras, primeiros passos, tudo. E você quer que eu simplesmente vá embora? Você foi embora? Marina explodiu, também se levantando, ainda segurando Miguel. Você escolheu ir para a Europa, casar com a mulher que sua família escolheu, viver a vida que você nasceu para ter. Eu só aceitei a realidade que você mesmo criou. Miguel começou a chorar, assustado com os gritos. Marina imediatamente suavizou, beijando a testa do menino e sussurrando palavras tranquilizadoras. Lucas observava, percebendo pela primeira vez os anos de cansaço marcados no rosto dela, as mãos calejadas, as roupas remendadas. Ela havia criado o filho dele sozinha, sem apoio, sem recursos, carregando o peso de um segredo que protegia tanto ele quanto a criança. Desculpa, Lucas disse com a voz mais suave. Desculpa, eu não... Miguel, olha para mim. O menino o encarou com lágrimas nos olhos. Eu não sabia sobre você, mas agora que sei, eu prometo que vou estar aqui, sempre. Lucas, você não pode prometer isso. Marina protestou. Posso sim. E vou. Nas primeiras horas da manhã, enquanto Miguel dormia novamente, Marina contou tudo a Lucas. A gravidez descoberta semanas após a partida dele. O medo, a decisão de manter segredo, os 5 anos criando o menino sozinha, as dificuldades financeiras, as noites acordada, preocupada com cada febre, cada queda, cada despesa inesperada. Lucas ouvia em silêncio, sentindo-se progressivamente menor a cada revelação. Ele pergunta sobre você, Marina admitiu, olhando para as próprias mãos. O pai dele, eu sempre disse que você o amaria se o conhecesse. Eu não estava mentindo, mas também nunca pensei que esse dia chegaria. Eu preciso pensar, Lucas disse, finalmente, quando o sol começava a clarear o horizonte. Sobre tudo, sobre o casamento, sobre minha família, sobre nós? Marina perguntou, com uma tristeza antiga na voz. Ainda existe um nós?
Marina deu um sorriso triste. Nunca deixou de existir, Lucas. Não para mim. Mas existir e ser possível são duas coisas diferentes. Lucas voltou para a casa grande pouco antes do café da manhã, esperando deslizar para o quarto sem ser notado. Mas Isabela estava acordada, sentada na varanda com uma xícara de café, ainda de roupão de seda. "Passeio matinal?" ela perguntou, o tom casual, mas os olhos atentos. "Não consegui dormir." "Eu também não." Isabela pousou a xícara. "Lucas, nós precisamos conversar." Ele se sentou, exausto física e emocionalmente. Isabela o estudou por um longo momento antes de falar. "Você nunca me amou. Eu sempre soube disso." Lucas começou a protestar, mas ela ergueu a mão. "Deixa eu terminar. Eu aceitei esse casamento porque fazia sentido. Nossas famílias, os negócios, a posição social. E eu pensei que com o tempo talvez algo poderia crescer entre nós. Respeito, parceria, talvez até afeição." "Isabela, mas na noite passada, eu vi seu rosto quando você olhou para aquela mulher." A filha do capataz. Não havia acusação em sua voz, apenas constatação. "E eu entendi que você ainda ama ela. Sempre amou." Lucas não negou. Não podia. Isabela se levantou, alisando o roupão. "Nosso casamento seria um erro, para ambos. Eu mereço alguém que me olhe do jeito que você olha para ela. E você precisa escolher o que realmente quer, Lucas." Antes que seja tarde demais, ela saiu, deixando Lucas sozinho com o peso de uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. A notícia de que Isabela havia cancelado o noivado explodiu pela casa grande como uma bomba. Henrique Montenegro estava lívido, Beatriz em prantos dramáticos e o pai de Isabela, Senhor Tavares, ameaçava romper todas as negociações comerciais entre as famílias. "O que você fez?" Beatriz gritou com Lucas em uma das cenas mais intensas que a família já havia testemunhado. "Você destruiu anos de planejamento, de negociações, de tratar minha vida como uma transação comercial." Lucas respondeu com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. "Isso é sobre aquela mulher, não é?" Henrique perguntou, perigosamente calmo. "A filha do Joaquim." "Você realmente acha que pode jogar tudo fora por uma paixão de juventude? Não é apenas sobre Marina." Lucas respirou fundo, preparando-se para a revelação que mudaria tudo. "Eu tenho um filho." O silêncio foi absoluto. "Um filho, com ela, Miguel. Ele tem 5 anos e eu acabei de descobrir ontem." Beatriz sentou-se pesadamente, o rosto perdendo toda a cor. Henrique fechou os olhos, as mãos apertando os braços da poltrona até os nós dos dedos ficarem brancos. 5 anos, Beatriz sussurrou.
Ela escondeu isso de você por 5 anos e você ainda... Ela escondeu porque tinha medo de vocês. Lucas interrompeu. Medo do que nossa família faria, do poder que teríamos sobre ela. E ela estava certa em ter medo, porque conheço vocês. Sei exatamente o que fariam. Nós protegeríamos nosso neto, Henrique disse friamente. Como deveria ser? Proteger ou controlar? Ou tomar dele a única mãe que ele conhece porque ela não tem sobrenome nem dinheiro suficiente? A discussão se estendeu por horas. Ameaças foram feitas, deserdamento, processos de custódia, destruição da reputação de Marina. Lucas ouviu tudo com uma calma crescente, percebendo que pela primeira vez em sua vida estava realmente vendo seus pais pelo que eram. Se vocês tentarem tirar meu filho de Marina, eu gastarei cada centavo que tenho para impedir. E se deserdarem a mim, eu aceito. Miguel vai conhecer seu pai, um pai que escolheu amor sobre dinheiro. Que lição vocês preferem que ele aprenda? Enquanto a família Montenegro implodia na Casa Grande, Marina estava em sua pequena casa explicando a situação para seu Joaquim. O velho homem ouviu tudo em silêncio, fumando seu cachimbo, com o rosto inexpressivo. Você contou para ele, seu Joaquim disse finalmente. Ele descobriu, viu Miguel. E agora? Marina afundou em uma cadeira esgotada. Agora ele quer estar na vida do Miguel. Quer estar na minha vida também, eu acho. Mas pai, isso é loucura. Ele é um Montenegro. Você é a mãe do meu neto. Seu Joaquim a interrompeu com uma gentileza que fez os olhos de Marina se encherem de lágrimas. E esse menino merece conhecer seu pai, Marina, mesmo que seja complicado. Especialmente porque é complicado. A tempestade atingiu seu ápice quando Beatriz Montenegro chegou à casa de Marina sem avisar no dia seguinte. Marina estava dando banho em Miguel quando ouviu a batida imperativa na porta. Ao abrir e ver quem era, seu estômago despencou. Senhora Montenegro, nós precisamos conversar sozinhas. Marina chamou seu Joaquim para cuidar de Miguel e levou Beatriz para a pequena sala. As duas mulheres se sentaram de lados opostos do abismo social que as separava. Quanto você quer? Beatriz perguntou diretamente ao ponto. Marina piscou, confusa. Como? Pelo menino. Para desaparecer, mudar de cidade, recomeçar em outro lugar. Quanto? A raiva que Marina tinha tentado conter por 5 anos finalmente explodiu. Meu filho não está à venda, senhora, e não sou eu quem está tentando comprar pessoas aqui. Você não entende com o que está lidando. Beatriz continuou impassível. Lucas pensa que ama você agora, mas isso vai passar. E quando passar, você vai ser a mulher que destruiu o futuro dele, que o afastou de sua família. Ele vai te odiar por isso. Então deixa ele odiar. Marina respondeu,
tremendo de fúria e medo. Mas eu não vou tirar o pai do meu filho, só porque a senhora não aprova. A semana seguinte foi um turbilhão de tensão e negociações. Lucas mudou-se da casa grande para um hotel próximo, recusando-se a voltar até que seus pais respeitassem sua decisão. Ele começou a passar os dias com Miguel, construindo cautelosamente uma relação com o filho que não conhecera. No início, Miguel estava desconfiado. Esse homem era um estranho que afirmava ser seu pai, mas que nunca estivera lá antes. Por que agora? Por que quando ele já tinha uma vida que funcionava? Por que você nunca veio me ver antes? Miguel perguntou um dia, enquanto construíam um castelo de areia perto do riacho. Lucas sentiu a pergunta como um soco no estômago. Porque eu não sabia que você existia, Miguel. Mas eu prometo que agora que sei, nunca mais vou embora. Os adultos sempre fazem promessas, Miguel disse, com uma sabedoria triste demais para sua idade. A mãe disse que você me amaria se me conhecesse. Era verdade? Lucas puxou o menino para um abraço, tentando não chorar. É a coisa mais verdadeira que já me disseram na vida. Enquanto pai e filho construíam pontes, Lucas e Marina navegavam por águas muito mais complicadas. Havia amor ainda, disso nenhum dos dois duvidava. Mas havia também 5 anos de mágoa, de decisões que não podiam ser desfeitas, de vidas que haviam tomado caminhos diferentes. Eu não sei como fazer isso funcionar, Marina admitiu uma noite, enquanto observavam Miguel dormir. Seu mundo e o meu, eles não se tocam, Lucas. Então criamos um novo mundo, só nosso. Você fala como se fosse simples. Eu sei que não é. Mas perdi 5 anos da vida do nosso filho, porque aceitei que era impossível. Não vou perder mais tempo. A resolução veio de um lugar inesperado, o próprio Miguel. Em uma manhã de sábado, o menino acordou e anunciou: "Eu quero que o papai more com a gente." Marina e Lucas se entreolharam surpresos pela declaração direta. "Amor, não é tão simples." Marina começou. "Por que não?" Miguel perguntou com a lógica implacável das crianças. "Meu amigo João tem o pai e a mãe na mesma casa." "Por que eu não posso ter?" Lucas se ajoelhou ao lado do filho. "Você quer mesmo que eu more aqui?" Miguel assentiu enfaticamente. "E quero que você e a mãe parem de ficar tristes quando acham que eu não estou olhando." Essa conversa desencadeou uma mudança. Lucas percebeu que estava tentando resolver o problema de maneira errada, tentando fazer Marina e Miguel se encaixarem em seu mundo, quando deveria estar disposto a abandonar esse mundo por eles. Ele voltou à casa grande uma última vez para uma conversa final com seus pais. "Eu vou renunciar à minha posição na empresa", Lucas anunciou. "Vou ficar aqui, na fazenda, trabalhar a terra, criar meu filho, construir uma vida com a mulher que amo."
Você está jogando fora tudo, Beatriz disse, mas havia algo diferente em sua voz. Cansaço, talvez, ou aceitação relutante. Estou ganhando tudo o que importa. Henrique estudou o filho por um longo momento. Você tem certeza disso? Porque não há volta, Lucas. Se você escolher esse caminho, eu já escolhi. Há 5 anos, eu deixei que vocês escolhessem por mim. Não vou cometer o mesmo erro de novo. Surpreendentemente, foi seu Joaquim quem mediou a paz final. O velho capataz pediu uma reunião com os Montenegro e falou com uma franqueza brutal, que apenas alguém que trabalhou para a família por 40 anos poderia ter. Vocês têm um neto, ele disse, simples e direto. Um menino bom, inteligente, que está crescendo forte apesar de todas as dificuldades. Vocês podem escolher fazer parte da vida dele ou podem escolher seu orgulho, mas não podem ter ambos. 3 meses depois, uma pequena cerimônia aconteceu na capela da fazenda Santa Helena. Nada como o casamento grandioso que Lucas deveria ter tido com Isabela. Apenas família próxima, alguns amigos e muitas flores do campo que Miguel havia insistido em colher pessoalmente. Marina usava um vestido simples de algodão branco, sem véu nem enfeites excessivos. Lucas estava com um terno, mas havia tirado a gravata porque Miguel reclamara que o deixava parecendo muito chique demais para ser nosso papai. Beatriz e Henrique Montenegro estavam presentes, não nos lugares de honra. Esses foram reservados para seu Joaquim, mas estavam ali. Era um começo. Quando chegou a hora dos votos, Lucas segurou as mãos de Marina e falou com uma emoção crua. Eu perdi 5 anos. Cinco anos que eu nunca vou recuperar. Mas eu prometo que vou passar o resto da minha vida compensando cada dia que não estive aqui. Eu te amo, Marina. Sempre amei. E amo o homem que eu me torno quando estou com você. Marina chorou durante seus votos. Palavras saindo entrecortadas, mas verdadeiras. Você me deu o maior presente da minha vida quando me deu Miguel. E agora você está me dando a chance de ter uma família de verdade. Eu prometo nunca mais ter medo de amar você completamente. Miguel, servindo como portador das alianças, interrompeu o momento solene. Posso chamar você de papai agora? Tipo, oficialmente? A capela explodiu em risos e lágrimas. E quando Lucas levantou o filho nos braços, enquanto beijava Marina, até Beatriz Montenegro precisou secar os olhos discretamente. Os meses seguintes não foram fáceis. Lucas precisou aprender a viver com muito menos dinheiro do que estava acostumado. Marina teve que se ajustar a ter um parceiro depois de anos de independência forçada. E Miguel, embora adorasse ter o pai por perto, às vezes acordava de pesadelos onde Lucas desaparecia de novo. Mas eles construíram algo real.
Lucas descobriu que adorava trabalhar a terra, suas mãos calejando de uma forma que seus pais teriam considerado vergonhosa, mas que ele via como medalhas de honra. Marina voltou a estudar. Lucas insistira, pagando um curso de agronomia que ela havia sonhado fazer na juventude. E Miguel? Miguel tinha ambos os pais presentes no café da manhã, nos jantares, nas brincadeiras. Ele não era mais o menino que ficava acordado se perguntando por que não tinha um pai como as outras crianças. Em uma noite especialmente clara, os três estavam deitados no campo, observando as estrelas. Miguel entre os pais, segurando a mão de ambos. Papai? Sim, filho. Você está feliz? Lucas olhou para Marina, que sorria enquanto acariciava o cabelo de Miguel. Mais feliz do que achei possível, Miguel. Então valeu a pena esperar, o menino declarou com a sabedoria simples das crianças. A mãe sempre disse que você voltaria quando fosse a hora certa. A fazenda Santa Helena estava irreconhecível. Sob a administração conjunta de Lucas e Marina, ela com seu diploma recém-conquistado em agronomia, ele com seu conhecimento de negócios, a propriedade havia se transformado em um modelo de agricultura sustentável. Eles haviam implementado práticas orgânicas, criado programas de comércio justo e transformado os trabalhadores em parceiros com participação nos lucros. Miguel, agora com 10 anos, era uma criança confiante e falante, que adorava mostrar para os visitantes o jeito especial que seus pais faziam as coisas na fazenda. A relação com os Montenegro havia se normalizado gradualmente. Beatriz e Henrique viam o neto regularmente, e embora nunca se tornassem avós calorosos e afetuosos, havia respeito mútuo e até momentos genuínos de afeto. Isabela havia se casado com um diplomata francês e enviara uma carta linda para Lucas e Marina, desejando-lhes felicidades e agradecendo por ter sido poupada de um casamento sem amor. Em uma tarde de outono, enquanto Marina estava no escritório revisando relatórios de colheita, Lucas apareceu na porta com uma expressão estranha no rosto. O que foi? Você se lembra quando te perguntei se ainda existia um nós? Marina sorriu. Lembro. Eu tenho uma resposta melhor agora. Lucas entrou, fechando a porta atrás de si. Não apenas existe, Marina. Somos o nós mais forte que eu poderia imaginar. Ela se levantou, caminhando até ele. Demorou muito tempo para perceber isso? Uma vida inteira. E valeu cada segundo de espera. Do lado de fora, Miguel brincava com o cachorro que Lucas havia dado de presente no aniversário dele. Ao longe, as montanhas se erguiam contra o céu alaranjado do entardecer.
E na fazenda Santa Helena, uma família que não deveria existir, segundo todas as regras da sociedade, provava que amor, o tipo verdadeiro, difícil e testado, sempre encontra um caminho, porque alguns destinos não são apenas entrelaçados por acaso. São escolhidos dia após dia contra todas as probabilidades. E essa é a história de como Lucas e Marina escolheram o amor ao invés do medo, a verdade ao invés do segredo e a família ao invés das aparências.